Bem-vindo ao Mizushi Recaps. Se curtir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Ele era apenas um perdedor ilusório, mas se uniu à tecnologia mais avançada do mundo e se tornou o guerreiro ciborgue mais forte. Tudo começou quando Hikaru, um perdedor covarde que nunca daria certo em sua vida, estava andando de bicicleta uma noite e viu um prédio alto à sua frente explodir. Ele vivia em um mundo com tecnologia avançada, e o prédio que acabara de explodir pertencia ao Grupo Kagami, que era a maior empresa de tecnologia do mundo. No entanto, por trás da fachada de gigante da tecnologia, o Grupo Kagami escravizava secretamente formas de vida alienígenas mecânicas chamadas Mecha Arms. Essa foi a razão do ataque ao prédio. Aki, uma ruiva do grupo que tenta libertar os Mecha Arms, liderou o ataque. Ela rouba um cubo dourado, o braço mecânico mais poderoso, e usa o poder dos braços mecânicos gêmeos de suas pernas para saltar alto e fugir da instalação principal. Mas assim que ela sai, encontra os guardas ao seu redor. Ela ativa o poder de seus braços de mecha e ataca os guardas, desviando as balas e derrubando-os facilmente. Nesse momento, uma força de elite com armas anti-mecha chega ao local e a prende. O líder do esquadrão se aproxima e diz a Aki que pegará o que ela roubou de volta. Ele ativa o poder das armas mecha que ele escravizou, e de repente, os órgãos mecânicos dela começam a falar, amaldiçoando o homem por tratá-la como um assassino. Ele zomba desses pequenos pedaços de lixo que jamais poderiam se transformar em Transformers, e transforma seus braços de mecha em uma espada elástica poderosa. Ele arranca o frasco contendo o cubo da mão da ruiva, enquanto Aki comanda seus dois braços mecha para operar com potência máxima. Eles se libertam das armas anti-mecha e atacam o comandante babaca, distraindo-o habilmente para arrancar o cubo de suas mãos. No entanto, o frasco havia sofrido muitos danos por causa da briga deles, e quando ela o pegou, ele se quebrou, liberando a luz dourada brilhante que Hikaru viu. E logo em seguida, ele ouviu a voz do cubo dourado pedindo ajuda. No dia seguinte, enquanto Hikaru pega o trem para a escola, ele começa a pesquisar na internet sobre o estranho show de luzes que viu na noite passada. No entanto, não há nenhuma informação sobre isso, e ele se pergunta se estava sonhando. Logo, seus amigos também embarcam no trem e o encontram perdido em seus pensamentos. No caminho para a escola, ele lhes conta o que aconteceu na noite passada, mas nenhum deles viu nada parecido. Hikaru tinha até gravado todo o incidente. Mas quando ele mostra o vídeo aos amigos, descobre que nada do que viu foi capturado. Seus amigos pedem que ele passe o número de seu traficante de cogumelos, porque querem fumar o que quer que ele tenha feito na noite passada. Uma garota chamada Shera chega e esbarra em Hikaru de propósito, perguntando o que ele está vendo. Seus amigos dizem que Hikaru ouviu a voz de um fantasma na noite passada. Quando, de repente, ele ouve a voz fraca pedindo ajuda novamente, Hikaru imediatamente abandona a escola e corre na direção da voz, chegando a uma antiga fábrica. Um policial chega para impedi-lo de entrar na fábrica, mas é chamado de volta por seus superiores, que deixam Hikaru sem supervisão. Hikaru escuta novamente a voz e não consegue controlar sua curiosidade. Ele entra na área restrita e encontra o cubo brilhante do mecha. Ao se aproximar para tocá-lo, o cubo emite um brilho intenso e pergunta se alguém está lá para ajudar. Hikaru se assusta, mas ainda assim continua a tocar no cubo. De repente, ele libera uma explosão de energia e dispara em direção ao céu. O cubo cai diretamente sobre Hikaru, que se abaixa para proteger a cabeça, e o cubo acaba caindo dentro do seu capuz. Um pilar de luz emerge das costas dele, e quando termina o processo, há um braço metálico saindo das costas de Hikaru. O braço desperta, e ao ver o céu pela primeira vez, fica feliz por estar finalmente livre. Hikaru entra em pânico, questionando de onde vem a voz, e então o braço se inclina para encará-lo. Ele se apavora e cai no chão. Ele se apavora e cai no chão, e o braço agradece por ter salvo sua vida. Hikaru mal pode acreditar no que vê, e tenta puxar o braço do mecha para fora de suas costas, mas percebe que está puxando ele mesmo. Só ao cair no chão, ele percebe que o braço do mecha está preso ao seu capuz. Nesse instante, um drone de entrega chega e começa a examiná-los. Hikaru pensa que o braço do mecha deve ser do grupo Kagami, e que estão tentando recuperá-lo. Então ele tira o capuz e diz que vai devolver o braço ao dono legítimo. Enquanto isso, o drone de entrega não acha correspondência com Hikaru, então o classifica como inimigo em potencial e o libera de imediato. O Hikaru usa 2 lâminas de serra para acabar com sua vida. Hikaru se apavora e corre o mais rápido que pode.
e o braço mecânico se agarra a ele. Hikaru diz a ele para soltá-lo e pergunta por que seu amigo os está atacando. O braço mecânico o chama de racista por achar que todas as máquinas são iguais e diz que Hikaru é seu único amigo. O Mecha Arm puxa suas calças enquanto se agarra a ele, e Hikaru cai no chão. O drone o alcança e o ataca, mas o Mecha Arm bloqueia o ataque e desativa o drone. Hikaru fica completamente atônito com isso. No entanto, o Mecha Arm pede que ele se acalme, pois ainda há mais inimigos no ar. Ele menciona que eles precisam realmente trabalhar juntos para sobreviver. Então, Hikaru é forçado a pegar o Mecha Arm e fugir rapidamente dos drones. Ele se esconde cuidadosamente dos drones e pergunta ao braço Mecha o que ele é, exatamente. O braço Mecha responde que, no momento, não consegue nem lembrar seu próprio nome, e a única coisa de que tem certeza é que Hikaru é uma pessoa gentil. Bem, ele não é tão gentil quanto o Mecha Arm pensava, pois tira o capuz e o coloca no chão. Quando ele começa a ir embora, porque isso não é da conta dele, Mecha Arm se apavora e tenta convencê-lo a ficar, porque ele estaria em maior perigo sem ele. Mas Hikaru não se importa. Ele continua se afastando, apesar dos protestos do Mini Transformer. Mas de repente, a voz do Mecha Arm começa a sumir, e Hikaru se vira para vê-lo desligando. O Mecha Arm implora para não ser deixado sozinho, e quando Hikaru se aproxima, ele se recarrega. Hikaru pensa que é um truque, mas após várias tentativas, percebe que o Mecha Arm precisa estar perto para funcionar. Sem escolha, ele decide levá-lo junto. Nesse instante, drones assassinos os encontram. Hikaru se prepara para fugir, mas o Mecha Arm diz que agora é sua vez de salvá-lo. De repente, ele começa a se mover rapidamente, puxando Hikaru junto com ele. Após algum tempo, ele se cansa, e Hikaru é obrigado a correr novamente. Quando está prestes a ser alcançado pelos drones, de repente, a ruiva Aki surge à sua frente. Ela o puxa para o lado e usa seus Mecha Arms para destruir os drones que os perseguem com um único chute. Ela informa ao Mecha Arm de Hikaru que finalmente o encontrou e ameaça matá-lo se ele se mover. Seus Mecha Arms lhe dizem que a missão deles é resgatar o garoto e o Mecha Dourado. Nesse momento, o comandante malvado também aparece. Ele está procurando uma revanche com Aki e, enquanto os dois se xingam, Mecha Arm aponta para uma abertura estreita na parede que Hikaru usa para escapar. Aki tenta impedi-lo, mas o comandante a ataca e ela decide acabar com ele primeiro. Enquanto isso, Hikaru sai pelo outro lado, mas imediatamente se depara com um drone. O Mecha Arm acerta o drone com um soco, mas Hikaru cai no chão pelo impacto. Ele começa a se arrepender de ter seguido a voz e vindo aqui, e corre novamente. De repente, Mecha Arm diz para deixá-lo e fugir, pois não quer causar problemas a pessoas gentis como ele. Hikaru não responde, e nesse momento, Aki o encontra. Após derrotar o comandante, ela diz a Hikaru para obedecer suas ordens em silêncio se quiser viver, e Mecha Arm está pronto para se render se ela quiser. O Mecha Arm deixa o garoto ir embora. No entanto, Hikaru já está farto de ser desprezado, e decide não deixar o Mecha Arm para trás. Ele não sabe o que fazer, pois Aki declara que usará a força para subjugá-lo, e em seguida, o braço Mecha lhe diz para se apressar, pois essa é a única maneira de vencerem. Ele pede a Hikaru que confie nele, pois eles definitivamente vencerão. Hikaru dá um salto de fé e Mecha Arm ajuda a pular alto, e depois libera seu verdadeiro poder, crescendo como eu ao ver uma linda garota gótica. Um só golpe basta para nocautear Aki, e Hikaru não acredita no que vê. Aki não consegue se mover e decide fugir dela rápido, mesmo com ela pedindo para parar. Enquanto fogem, Hikaru pergunta ao Mecha Arm se seu nome é Alma, pois Ikki o chamava assim. Ele não se lembra, mas decide aceitar esse nome por enquanto. No dia seguinte, quando Hikaru vai para uma escola, ele é forçado a levar Alma com ele, pois deixá-lo sozinho seria perigoso. Ele só deseja que ninguém perceba nada de estranho. Mas então leva o maior choque de sua vida, quando o professor apresenta a Aki como a nova aluna transferida. Hikaru já está apavorado, e então Aki pega uma mesa vazia e a coloca ao lado dele para que possa ficar de olho nele. Ela, e corre imediatamente para o banheiro, incapaz de acreditar que aquela vadia maluca o seguiu até a escola. Alma diz a ele que ela não parece muito hostil no momento, e Hikaru diz que nem mesmo ela seria louca o suficiente para atacá-lo no meio da sala de aula. Alma acha que eles deveriam tentar conversar com a Aki,
pois não tiveram a chance de ouvi-la ontem. Hikaru não acha que isso seja uma boa ideia, e acredita que deve entrar em contato com a polícia imediatamente. Ele não percebe que Alma estava mexendo no papel higiênico, até que ele está literalmente afundando nele, e se apavora. Mas, nesse momento, Eiki entra no vaso sanitário, e Hikaru tem um vislumbre do céu. Ela diz a Hikaru que ele não deve confiar na polícia, pois eles são apenas lacaios do grupo Kagami, e se oferece para protegê-lo. Hikaru fica apavorado porque ela está sentada em seu colo, a poucos centímetros de suas 3 polegadas. Ele sai correndo do banheiro. Aki o segue, e Shira, sua amiga, os vê cobertos de papel de seda. Ela pensa que estavam se beijando no banheiro, e espalha essa fofoca pela escola. Mais tarde, os amigos de Hikaru o provocam sobre seu relacionamento com Aki, mas ele nega ter algo com ela. Aki chega nesse momento, e Hikaru se esconde antes que ela o encontre. Alma diz a ele para dar um salto de fé e conversar com a ruiva. Quando Shera também chega de repente ao telhado e começa a fazer amizade com Aki, a ruiva a encara com um olhar de morte, e Hikaru fica preocupado com seu amigo. Mas então, Shera pega uma caixa de doces e consegue domar o selvagem Aki. Alma e Hikaru percebem que ela é mais simplória do que pensavam, mas ele ainda não quer falar com ela. Ele se deita e coloca seus fones de ouvido no modo de cancelamento de ruído para que ninguém o perturbe. Enquanto isso, Shira tenta juntar Hikaru e Ikki, pois isso a deixa animada. Ela diz a Aki que levará Hikaru até ela, e mais tarde, chega até Hikaru para lhe entregar uma carta. Embora Hikaru inicialmente fique feliz pensando que está recebendo uma confissão da Madonna da turma, ele fica horrorizado quando descobre que a carta é de Aki, e que ela o chamou para encontrá-la em particular. Hikaru está prestes a fugir, mas Shera agarra sua mão e o puxa junto, dizendo que ele deve ser tímido perto de outras pessoas. Por isso, ela arrumou o lugar mais privado para ele conversar com Aki. Ela o empurra para dentro de um prédio abandonado e tranca a porta do lado de fora, afirmando que ele só poderá sair depois de perder seu cartão V. Lá dentro, Hikaru repreende uma chave por usar Shera como peão, mas ela lhe revela que foi Shera quem criou todo esse plano. Pergunta o que diabos ela quer, e Aki explica que ela é membro de um grupo de resistência chamado Armas, e que foi incumbida de cuidar de Alma como guarda-costas dele. Sua primeira missão é levar Alma e Hikaru para o quartel-general deles, e ela promete não machucá-lo se ele cooperar. Embora Hikaru não confie nela, Alma confia, e ele quer ir com Aki, porque ela parece saber muito sobre ele. Hikaru está disposto a ajudá-lo, mas antes disso, quer saber o motivo pelo qual Alma perde sua energia quando se afasta dele. O cérebro de Eiki entra em curto-circuito, ao ver que Alma despertou após entrar em contato com o capuz de Hikaru. Como isso é praticamente impossível, ela perde o controle sobre si mesma e diz a Hikaru que o levará imediatamente para a base deles para ser inspecionado. Hikaru não quer mais se relacionar com essa garota maluca e pergunta a Alma se ele pode crescer como ontem. Alma tenta, mas ele já não tem mais energia. Então, Hikaru resolve fugir em vez de ser capturado pela garota maluca. Contudo, Shera está protegendo a única saída, e ele só consegue se esconder de Aki. Isso também não dura muito, pois Aki rompe o chão e cai bem em cima dele. Ela o sufoca sem permissão e afirma que não confia nele. Ela alega que ele deve estar manipulando Alma, já que perdeu a memória e o Golden Mecha Arm não precisa dele. Alma tenta dizer a eles que estão errados sobre Hikaru, mas Aki já decidiu que vai acabar com ele. Antes que ela possa fazer qualquer coisa, Shira abre a porta porque ouviu uma voz alta. No entanto, quando encontra Aki sentada em cima de Hikaru, ela fica vermelha de vergonha e foge rapidamente para dar a elas um espaço privado. Aproveitando essa chance, Hikaru se esconde do distraído Aki, que começa a procurar por ele. Hikaru acha que essa é sua chance de escapar, mas outra pessoa entra no prédio. Nesse momento, Hikaru vê o distintivo do Kagami Group em seu uniforme, e o cara chamado Warner lhe diz que ele está aqui para pegar o braço do gatilho. Antes que o Arms o encontre, Hikaru o repreende porque os drones do grupo Kagami quase o mataram ontem, e Warner lhe diz que está aqui para terminar o trabalho. Ele imediatamente convoca seu Mecha Arm e o transforma em um canhão sônico que faz Hikaru perder o equilíbrio. Sentindo-se fraco e tonto, Warner abre a porta para que seu parceiro atire nele, mas Alma puxa Hikaru para o lado, permitindo sua fuga. Enquanto o atirador continua disparando, Alma percebe algo estranho no braço do Mecha com Warner. Nesse instante,
Vanner lança outro ataque sônico em Hikaru, que cai de joelhos, revelando sua localização ao parceiro. O franco-atirador dispara, mas Ikki chega do andar de cima e protege Hikaru do ataque sônico. Bala. Ela vê Vanner e nota que ele usa um braço de mecha algemado. Hikaru e Alma perguntam o que ela quer dizer, e ela explica que o grupo Kagami usa tecnologia avançada para roubar a liberdade dos braços mecha, transformando-os em armas sem mente. Alma se enfurece por usarem sua espécie como escravos. E Vanner afirma que são apenas ferramentas, então não precisam de livre-arbítrio. Ele dispara outra explosão sônica, e Aki é atingida ao proteger Hikaru. Ela se sente fraca, mas ainda assim se levanta para enfrentar Vanner e ganhar tempo para que Hikaru possa escapar. Ela diz a ele para se esconder em algum lugar seguro do prédio, enquanto ela lida com aquele bastardo de olheiras roxas. Como não podem de jeito nenhum deixar que eles fiquem com Alma, Hikaru obedece e foge, mas Alma continua puxando-o, dizendo que eles não deveriam ter fugido. No entanto, ele perde energia ao se afastar de Hikaru, que precisa atender seus desejos e ajudar Aki. Ele começa a planejar como lidar com Vanner quando de repente, Alma lhe dá uma ideia. Enquanto isso, Vanner derrotou Aki e algemou os braços do mecha dela. Ele manda ela usar as algemas agora, mas ela se recusa a ceder e é levada para o telhado sem poder reagir, onde a garota atiradora veio verificar o progresso de Juanar. Primeiro, ela o repreende por se distrair e deixar o hospedeiro do braço do gatilho escapar, mas ao ver Aki, no topo da lista de procurados, fica animada. Hikaru chega ao telhado e ataca Vanner, que se esquiva e dispara com seu canhão sônico. No entanto, o ataque não funciona mais, graças aos fones de ouvido com cancelamento de ruído de Hikaru. Mas agora, ele não pode fazer mais nada. Ele vê que Aki está subjugada, então tira o capuz e o joga ao lado dela para que Alma possa libertá-la, mas ele não tem força suficiente porque está longe de Hikaru. Hikaru fica frustrado com isso, mas ainda assim, mergulha em direção à Alma para lhe dar força enquanto o atirador dispara contra ele. Ela parece ser uma parente distante do Trump Shooter, pois só consegue acertar a orelha dele, e Hikaru alcança a Alma, que ganha força suficiente para se libertar. Aki rapidamente domina o atirador em combate corpo a corpo, e a usa como escudo humano, enquanto corre em direção a Vanner. Vanner hesita em atirar em sua parceira, mas o atirador manda ele deixar de ser covarde e atirar. Ele obedece e a nocauteia, mas Aki não sofre muito dano dessa vez. Ela o nocauteia com um chute, e depois verifica Hikaru. De repente, o prédio começa a desmoronar, devido aos danos colaterais das lutas, e a atiradora decola em seu planador, deixando todos lidarem com isso sozinhos. Quando tudo se acalma, mais membros do ARMS chegam para buscar Alma e Hikaru. Ao abrir os olhos, Hikaru está no quartel-general da ARMS, onde o líder Audis se apresenta e mostra seu mecha arm, Fist, que é muito parecido com Alma. Alma pergunta quem ele é, e Fist diz que é seu irmão mais velho, do qual ele se lembrará em breve, com sorte. Audis então conta a Hikaru que o grupo Kagami levou sua ganância capitalista a um extremo, transformando os mecha arms em escravos para obter um lucro completamente antiético. O grupo de resistência conhecido como ARMS foi formado para lutar contra eles, e agora, ele busca o poder de Alma, que é o lendário mecha chamado Trigger Arm, para libertar todos os mecha arms que estão acorrentados. Alma, sem hesitar, concorda em participar da luta. Hikaru, embora relutante, também decide aceitar e se juntar a eles na batalha. Ele diz a Audis que só pode ajudar depois da escola e nos fins de semana. Mas Algai e Aki lhe dizem que só precisam de Alma e que ele não precisa fazer nada. Hikaru fica chocado, e então o cientista de armas vem explicar as coisas para ele. Ele lhe mostra alguns gráficos para explicar que ele não tem nem um décimo do poder mental chamado Arbitrium para alimentar um mecha arm, o que o torna totalmente incapaz de usar o Alma. O cientista não esconde nada, e diz a Hikaru que ele é um perdedor que se uniu ao derradeiro mecha arm por pura coincidência. Ele explica que tentarão encontrar maneiras de separá-los para o bem de todos. Hikaru não consegue responder, mas Alma fala por ele, afirmando que Hikaru não é tão fraco quanto eles acreditam. O cientista insiste que os números não mentem. No entanto, de repente, Aki entra na conversa. Ela testemunha que viu como Hikaru consegue extrair o poder de Alma, por isso acredita que ele ainda tem algum potencial. Ela se encarrega de treiná-lo, mas seu treinamento consiste em fazer Alma fazer flexões enquanto Hikaru fica parado sem fazer nada. Ele fica confuso e pergunta a Alma como isso vai ajudá-lo a se tornar mais forte,
e ela apenas diz que ele precisa se preparar para aumentar seu poder mental. Ele não está convencido. De repente, ela recebe uma ligação para levar Hikaru à sede. Lá, vem um homem com ferimentos estranhos e um buraco onde estava ligado a um braço de mecha. Augis diz que um agente do grupo Kagami ataca os portadores de braços mecânicos, roubando-os. Eles precisam recuperar os braços roubados antes que seja tarde. Hikaru fica curioso, e Augis explica que, quando humanos são separados de seus braços mecânicos, eles vazam energia chamada Arbitrium e morrer. Ele acha que proteger Hikaru deve ser a prioridade, e diz a Aki para protegê-lo sem deixar que seus sentimentos pessoais interfiram. Hikaru também está curioso, mas Aki diz para ele cuidar dos próprios assuntos. Então, ela pede que ele vá com ela investigar algo, e o leva a um pátio de carregamento do Grupo Kagami. Uma unidade do Grupo Kagami já está lá procurando o irmão mais novo do presidente Kogami, mas o braço mecha do líder não está algemado. Eiki vai imediatamente falar com eles e pergunta se conhecem algum usuário de braço mecânico do tipo Worm. Os delinquentes decidem atacá-la porque qualquer um que saiba sobre os braços mecânicos é um inimigo. Mas Aki imediatamente nocauteia todos ao invocar seus braços mecânicos gêmeos. O líder dos delinquentes fica surpreso ao ver a notória usuária do mecha gêmeo e envia todos os seus homens para atacá-la. Com eles, Hikaru se arrasta para um lugar seguro. Ele encontra um garoto de cabelo verde escondido atrás dos contêineres, usando medicamentos para asma. Preocupado, ele o leva embora, enquanto Aki continua lutando contra os lacaios. Ela se irrita ao ver Hikaru fugindo, mesmo após ter dito para ele ficar por segurança. Então, o líder dos delinquentes transforma seu braço mecha em uma bicicleta e sai para perseguir Hikaru. Nesse ínterim, Hikaru e o garoto de cabelo verde são cercados por mais delinquentes que mandam Hikaru entregar o garoto. Ele se recusa e é atacado, mas Alma sai do esconderijo para protegê-lo. Todos ficam surpresos ao ver que Hikaru possui o braço do gatilho, especialmente o garoto de cabelo verde. Nesse instante, o capitão chega e logo percebe que Hikaru tem o braço de gatilho. Alma sente o perigo e foge, mas o capitão delinquente o alcança facilmente. Nesse momento, Aki chega e derruba a moto com um chute. Ela então interroga o capitão delinquente sobre o braço do mecha do tipo verme, mas ele jura por sua mãezinha que não sabe nada sobre isso. Eiki fica desapontada, mas o deixa ir embora, e em seguida, passa a repreender Hikaru por ter se afastado dela. Ela lhe diz que ele é fraco, e não deve fazer nada além do que ela manda, e isso o irrita. Ele diz que a culpa é dela. Ele diz que a culpa é dela por tê-lo trazido até aqui, e depois jogá-lo fora quando ela soltou os braços do mecha. Ele começa a se afastar, mas Alma sente algo estranho no ar. Alma tenta convencer Hikaru a pedir desculpas a Aki, porque ela é a guarda deles, mas ele não vai fazer isso agora. Acontece que o garoto de cabelo verde que Hikaru salvou é quem está por trás do ataque a outros usuários de mecha e planeja atacar Hikaru e tirar a alma dele. No entanto, Ikki o encontra primeiro e o confronta. O garoto tira seu braço de mecha que parece uma corrente feita de kryptonita, e aparentemente, é semelhante ao braço de mecha do tipo verme que Aki estava procurando. Ela imediatamente ataca o garoto, mas percebe que caiu em uma armadilha. A corrente se separa em várias partes e ataca Aki, derrotando-a. Por outro lado, Hikaru ainda está bravo com ela, mas então recebe uma mensagem do número da Aki. Ele vê fotos dela ferida gravemente. Então Jun, o garoto de cabelos verdes, o chama e diz que derrotou Aki e pegou suas armas mecha. Jun manda Hikaru entregar seu braço dourado do mecha se quiser os mechas da Aki e salvar a vida dela, enviando sua localização. Hikaru quer salvar Aki, mas Augis o contata, dizendo para ficar quieto, pois a prioridade é manter a alma segura. Ele diz que enviará outro guarda-costas e que Hikaru não deve agir. Hikaru está furioso porque todos dizem para ele não fazer nada, mas sabe que estão certos e não conseguirá algo significativo. Alma diz que ele subestima seu valor, pois se esforçou quando necessário. De repente, Hikaru percebe que só conseguiu grandes feitos porque Alma estava com ele. Ele se levanta e diz a Alma que sozinho pode não valer nada, mas juntos podem salvar Aki. Eles vão ao armazém onde Jun os espera. Hikaru fica surpreso ao vê-lo e pergunta qual é seu objetivo. Jun responde que sempre quis o braço de gatilho,
pois quem se unir a ele se tornará o mais forte. Ikki era apenas um obstáculo, e ele só a derrotou para atrair Hikaru até aqui. Jun ataca Hikaru com a corrente, mas ele se esquiva com a ajuda de Alma. Ele se aproxima de Jun e tenta tirar os mechas de Aki, mas Jun os defende com suas correntes verdes e acerta Hikaru. Ele segue atacando, mas Hikaru corre para ele e desliza sobre as correntes para se aproximar. Novamente, Jun bloqueia o ataque, mas isso empurra seu corpo frágil mais do que ele deseja. Ele resolve usar seu último recurso e prende Hikaru em uma jaula de correntes para eletrocutá-lo. Depois, arranca o Alma 1 de Hikaru de seu corpo. Então, ele acredita que, com um braço de gatilho, finalmente se livrará de seu corpo fraco. Contudo, Alma ainda está consciente e acerta um soco em Jun antes de voltar para Hikaru. Jun fica surpreso que Alma possa se mover após ser separado de seu hospedeiro. E até Hikaru desperta e rasteja em direção à Alma. Estende a mão para a Alma, e assim que o toca, uma enorme quantidade de energia é liberada. Alma se liga a Hikaru mais uma vez e cobre seu braço direito. Jun fica chocado ao ver isso, mas não vai desistir de conseguir o braço do gatilho. Ele ataca Hikaru, que usa o poder de Alma para bloquear facilmente seu ataque. Agora, é a vez de Hikaru atacar, e ele imediatamente dispara o Alma em direção a Jun, que consegue bloqueá-lo com suas correntes. Hikaru também corre e coloca sua mão dentro de Alma, combinando seu poder para romper a guarda de Jun. Eles derrubam o garoto de cabelo verde, e ele perde a consciência. Quando Hikaru pensa que venceu, o guarda-costas de Jun aparece para levá-lo de volta. Ele diz a Hikaru que não planeja lutar com ele agora porque está satisfeito só de ver seu poder hoje. E então pega os mechas de Aki. Hikaru diz para devolvê-las, e o guarda-costas se prepara para lutar. Mas Jun ordena que deixe Hikaru em paz, pois ele mesmo o matará. O guarda-costas obedece e permite que Hikaru fique com os 2 mechas, dizendo que se encontrarão de novo. No dia seguinte, Aki acorda no hospital e vê os 2 braços do mecha presos ao seu corpo. Ela sai do hospital e vai encontrar Hikaru, que tenta costurar a Alma de volta ao capuz. Ele fica um pouco assustado quando Aki chega. Após um silêncio constrangedor, ela diz que procurava um usuário de mecha tipo Worm, que matou sua família, mas Jun não era ele. Ela agradece a Hikaru e assume a tarefa de costurar Alma. Ela é muito agressiva, e Hikaru tenta impedi-la, mas Shera chega e pensa que interrompeu seus momentos privados de novo. Dias depois, Hikaru parte em sua primeira missão para libertar um braço de mecha de seus grilhões. Ele sobe em cima de um caminhão como Tom Cruise e observa um usuário de mecha que parece a encarnação humana do diabetes. A tarefa de Hikaru é ativar o pulso eletromagnético que desativará o sistema do caminhão e deixará o resto para os outros. Mas quando Alma vê o gordo atormentando o mecha acorrentado, ele fica furioso e derruba o caminhão. Hikaru repreende Alma enquanto ele foge, mas o gordo bastardo o encontra. Ele dispara com seu canhão poderoso, mas por sorte, outro membro do ARMS salva Hikaru a tempo. Fett os persegue, mas Aki o ajuda e o chuta para longe. Fett mostra que tem um mecha a mais que ela e pensa que vencerá facilmente. Porém, ao atacar Aki, ele logo fica sem combustível, pois controlar vários braços de mecha cansa mais do que imaginava. Aki chama a equipe de resgate, mas, por trás dela, uma corrente vermelha estrangula Fett e leva seu corpo. Ele fica furioso e ataca Aki, dando-lhe uma surra. Ela se pergunta o que está errado ao ver a corrente vermelha que se parece com o mecha tipo Worm que procurava. Distraída, quase sofre danos graves quando Hikmu chega para salvá-la. Ele desvia o ataque explosivo de Fett com a ajuda de Alma e corre para enfrentá-lo. Ele empurra Fett para trás atirando nele e o nocauteia. Nesse momento, o outro cara chega com todos os mechas que ele resgatou do caminhão do M, o bastardo gordo, e diz que tudo isso é graças ao Hikaru. No entanto, Aki não está nem um pouco interessada na conversa deles, e sua atenção está voltada para a corrente vermelha que ela viu ao redor do gordo mais cedo. Mais tarde, Ezeki toma uma ducha e reflete sobre sua irmã gêmea e os pais que perdeu por causa do usuário de mechas do tipo Worm. Ela então sai, onde o cientista virgem está esperando para entregar o relatório. Ele fica animado ao vê-la mostrando um pouco de pele. Ele diz que libertaram todos os mechas do Fett, mas não sabe nada sobre o tipo de verme.
Ele entende que ela busca o Mecha Minhoca para se vingar e quer ajudar, pois simpatiza com ela. Mas Aki não fica para ouvir suas divagações. No dia seguinte, Alma acorda Hikaru para a escola, empurrando-o para fora da cama. Ele até começa a despí-lo para ajudá-lo a se trocar rapidamente, e quando Hikaru tenta impedi-lo, Aki entra em seu quarto pela janela. Ela vê que Hikaru ainda não está pronto e decide ajudá-lo. Logo eles entram na sala de aula e todas as meninas da classe gritam gols de relacionamento ao verem Hikaru nos braços de Aki. De qualquer forma, quando as coisas se acalmam, Shira diz a Hikaru que eles têm um garoto rico que acabou de se transferir para a escola deles. Escola. De repente, Hikaru ouve alguém gritar seu nome e chamá-lo para o telhado. Hikaru vai até o telhado e, para seu choque, o novo aluno transferido não é outro senão Jun. Ele se apavora, mas Aki fica furiosa e ataca Jun. Ele bloqueia facilmente o ataque dela e a chama de perdedora. Ela o empurra de volta e ele está prestes a atacá-la seriamente quando recebe uma ligação de seu guarda, que o lembra de que ele prometeu não usar seus poderes na escola em troca da permissão para frequentá-la. Então, Jun retrai seus mechas e se rende, e Hikaru impede que Aki o ataque. Ele pergunta o que diabos ele está fazendo aqui, e Jun diz que está aqui por ele. Ele promete a Hikaru que roubará a alma dele um dia, mas por enquanto, está aqui para observá-lo e ver como ele pode manifestar o poder do braço de gatilho. Alma acha que Jun sabe muito sobre ele, e se oferece para dar todas as informações sobre Hikaru, se ele puder lhe dizer algo útil. De repente, Aki ataca Jun, afirmando que ele é extremamente perigoso. No entanto, Hikaru a interrompe, e ela acaba brigando com ele. Jun, já cansado de toda a situação, decide ir embora, mas antes diz a Hikaru que ele não pode machucá-lo na escola, embora deva ficar atento ao voltar para casa. Devido a essa ameaça, Ikki permanece ao lado de Hikaru o tempo todo, sem sequer conseguir almoçar tranquilamente. Enquanto Hikaru está de mau humor, Jun surge diante dele, oferecendo-se para pagar seu almoço, já que seu guarda instruiu a observar o que ele está fazendo. Ele come para descobrir o segredo de sua ligação com Alma. De repente, Aki também chega e levanta Hikaru em seus braços, enquanto diz a Jun que ele não pode seduzi-lo com comida, mas que ela estará disposta a aceitar sua oferta pelo item mais caro do cardápio. Mais tarde, Hikaru tem um período de esportes, mas ele é o cara mais desajeitado da escola, e Jun fica muito decepcionada com ele. Ele é nocauteado por bolas perdidas, e Aki e Jun vão ver como ele está. Um triângulo amoroso entre os três, e decide ser a juíza para escolher se Hikaru deve ficar com Aki ou Jun. Ela diz a Aki e Jun para lutarem com punhos e amor, mas Hikaru percebe algo. Ele interrompe Aki, oferecendo a refeição que ela queria se ela deixar ele falar com Jun a sós por 5 minutos, e ela aceita. Ela vai embora e arrasta Shera com ela também, e Hikaru finalmente consegue conversar com Jun. Alma pede a Jun que lhe conte tudo o que sabe sobre ele, e ele tira uma foto antiga de seu ancestral Yakumo e Alma. Tanto Hikaru quanto Alma ficam chocados ao ver isso, pois Yakumo foi o fundador do grupo Kagami e também o homem que desempenhou o maior papel no desenvolvimento da cidade. Jun diz a Alma que ele já pertenceu à família deles e que ele o levará de volta a qualquer custo. Alma não consegue acreditar nisso e pergunta se ele realmente trabalhou com alguém que machucou seu povo. Jun diz que não sabe disso porque é uma história muito antiga. Enquanto isso, Eiki recebe um telefonema do cientista dizendo que encontrou algumas pistas sobre o usuário do Mecha Verme que ela queria encontrar. E ela imediatamente corre para o local que ele enviou, apenas para encontrar um de seus colegas já sob ataque do usuário Verme, que arranca seu mecha e depois o esmaga. Aki a ataca com raiva, mas o usuário do Worm lança outro mecha no homem ferido, que assume o controle de seu corpo e o deixa furioso. Ele ataca Aki, e ela acha que isso é a mesma coisa que aconteceu com Fett. O usuário de Worms foge. Usando essa chance e para segui-la, Aki nocauteia o cara. Nesse meio tempo, ela liga para Hikaru, que corre para o local e encontra o cara inconsciente e seu mecha esmagado. Logo, uma equipe de resgate chega para levá-lo de volta, onde ele recebe tratamento de emergência. Aogiz informa a Hikaru que o homem sobreviverá, mas seu mecha está perdido. Hikaru pergunta se não podem consertá-lo com peças sobressalentes, mas Fizz explica que são formas de vida mecânicas de outro mundo, e se morrerem, morrem. Então, ele conta por que vieram à Terra e como isso fez Alma perder suas memórias. Ele explica que o planeta deles estava prestes a ser destruído. Então os mechas viajaram para vários lugares para encontrar Ordella,
o pai de todos os mechas. Eles o localizaram na Terra e despertaram seu poder para tentar salvar seu mundo. Mas Ordella perdeu o controle, e Alma usou toda a sua força para selá-lo. Ele perdeu suas memórias devido a isso, e recuperá-las é a única forma de quebrar o selo de Ordella e ajudar o planeta. No entanto, o grupo Kagami está realmente se esforçando ao máximo para manter Ordella selada por motivos egoístas, e essa é a principal causa da guerra entre eles e as armas do outro lado. Ikki está perseguindo o usuário de vermes enquanto relembra o que aprendeu com o cientista do SIMP anteriormente. O cientista lhe explicou que as marcas no corpo de algumas pessoas cujas armas mecha foram roubadas não pertenciam a Jun, e que o verdadeiro usuário de Worms estava por trás disso. Ou pelo colarinho por não ter contado isso a ela antes. Mas o cientista lhe disse que também não sabia nada sobre isso. Ele afirmou que só descobriu isso ao hackear o banco de dados de armas, porque estava desesperado para ajudá-la. Eiki fica chocada ao ouvir isso, pois significa que Audi sabia de tudo e mantinha tudo em segredo. O cientista diz a ela que o primeiro registro de algo assim acontecendo tem 8 anos, e coincide com o ataque à sua família. Nesse instante, ele soube que a usuária de vermes estava ativa novamente, e Aki correu para encontrá-la. Ela a encontrou em um estacionamento vazio e prometeu vingar sua família. Furiosa, ela ataca a usuária de vermes, mas ao ver seu rosto, fica sem palavras. A usuária de vermes é sua irmã gêmea, Fubuki. De repente, Aki se lembra de quando brincavam juntas e cada uma tinha um mecha. Fubuki costumava assumir o papel da princesa em perigo, enquanto Ikki deveria ser o herói que a salvou dos mechas que faziam o papel de vilões. No entanto, Ikki e os 3 mechas compartilhavam uma única célula cerebral e não entendiam o conceito de fingir estar em lados opostos para jogar. Seus pais eram cientistas que estavam pesquisando mechas, e naquele dia, foi a vez de Fubuki ser estudada. Foi destruído e os pais dela morreram. E mesmo que Ikki não tenha encontrado nenhum sinal da irmã, exceto seu mecha danificado, tinha certeza de que ela também estava morta. Agora, ao vê-la, não acredita. De repente, Fubuki a abraça. Diz que sentiu saudade e começa a tossir, caindo de joelhos. Ikki se preocupa com a saúde dela quando, de repente, o mecha do tipo verme aparece. Os braços do mecha de Ikki atacam-no de imediato e o prendem na parede. Pensando ser a causa de seu infortúnio, o mecha verme implora que ela pare e ao menos o escute. Nesse instante, Aki ouve as armas chegando e sai dali. Em vez de entregar o verme, ela quer enfrentar o assassino de seus pais. Fubuki pede que ela não machuque seu mecha, pois a culpa pela morte dos pais é dela. Aki fica surpresa quando Fubuki começa a chorar. E então o verme mecha a consola, dizendo que não foi culpa de Fubuki, mas sim um acidente. Ela explica que, há 8 anos, seus pais faziam experimentos para aumentar o Arbitrium, usando vários usuários de mechas. Quando o mecha da minhoca e Fubuki se aproximaram, suas energias ressoaram, e ela foi atraída por isso. A minhoca diz que sentiu a energia de Fubuki enlouquecer, e para acalmá-la e salvar sua vida, tentou sair de seu corpo original, hospedar e criar laços com ela. Mas isso só piorou as coisas. Eles perderam o controle quando se uniram, levando ao acidente estranho que matou os pais de Aki e outros cientistas. Fubuki chora, dizendo a Aki que queria muito vê-la de novo, mas não podia aparecer. Após ser responsável pela morte dos pais dela, Aki diz que não foi culpa dela, mas do verme, e tenta destruí-lo com suas próprias mãos. Fubuki tenta impedir, mas desmaia, e o Worm Mecha diz a Aki que, após o acidente, Fubuki não consegue mais gerar Arbitrium para alimentá-la. Ela não pode se recuperar em um hospital, e nem o grupo Kagami, nem a Aermis, tem tecnologia para salvar sua vida. Existe apenas uma solução: matar Hikaru e usar seu Arbitrium para salvar Fubuki. Mais tarde, naquela noite, o Worm Mecha revela a Aki que ela tem roubado energia de outros usuários de mecha para sustentar Fubuki. Mas sua condição está piorando muito agora, e ela não consegue acompanhar. Por isso, matar Hikaru é a única solução. Fubuki diz a Aki que não quer isso porque está feliz em reencontrar sua irmã. Seu mecha lhe diz para não desistir de viver, e quando Aki vê a boneca com a qual costumavam brincar na infância, ela é tomada por emoções. Por outro lado, Alma acorda Hikaru de manhã cedo, e diz a ele para se arrumar, antes que Ikki entre em seu quarto. Hikaru apenas olha para a janela, mas dessa vez, Ikki entra pela porta da frente. Ela se comporta de forma educada,
e age de forma estranha e distraída durante todo o dia, e nem presta atenção quando se depara com Shira. Shera diz a Hikaru que os exames estão chegando, então eles devem fazer uma sessão de estudos conjunta com os três, e Jun, que os está espionando à distância. Jun se recusa a ir a uma sessão de estudos, mas quando Shera diz que será na casa de Hikaru, ele imediatamente muda sua decisão. Acreditar que pode descobrir mais sobre ele. Ele conta a Hikaru que aprenderá muitas coisas com ele, e Shera fica animada, pensando que verá um pouco de ação entre os garotos. Hikaru acha que isso será problemático, pois está certo de que Aki e Jun vão brigar o tempo todo, mas Alma diz a ele que a maior preocupação deve ser limpar o quarto. No entanto, Aki estava distraída durante todo esse processo, e quando Hikaru a faz voltar à realidade, ele conta sobre o estudo. Em uma sessão, ela se recusa a participar, dizendo que está ocupada. Shera tenta convencê-la, dizendo que é a chance de ir à casa de Hikaru, mas ela responde que vai lá todos os dias. Hikaru pergunta a Aki se algo aconteceu, pois ela está estranha hoje, e ela diz que está tudo bem. Mais tarde, naquela noite, usuários de mechas na cidade ficam furiosos após serem infectados pelo Worm Mecha. Eles começam a atacar pessoas aleatoriamente, e tanto a ARMS quanto o grupo Kagami lutam para contê-los. Algi sabe mais do que aparenta, e decide capturar Aki e sua irmã, para impedir que o povo enlouquecido destrua a cidade. Enquanto os membros da ARMS controlam seus companheiros de equipe infectados, estabilizando suas condições, Algiz ordena que todos se espalhem pela cidade e contenham os furiosos. Na manhã seguinte, Alma acorda Hikaru, ameaçando-o sobre o Akiza rival. Contudo, hoje ela nem sequer vai à casa dele. Mais tarde naquela noite, enquanto voltava para casa com Shera e Jun após a sessão de estudos, Hikaru recebe uma ligação de Algiz, que o convoca imediatamente à sede. Hikaru avisa aos amigos que precisa ir e corre para o quartel-general das armas, onde Algiz o informa sobre os usuários de Worms que atacam pessoas, e mostra clipes revelando uma chave ligada ao principal usuário. Algiz menciona que Aki pode estar envolvido com o culpado, e que precisam capturá-lo. Hikaru e Alma os interrogam. Hikaru questiona Algiz sobre como podem tratar seu companheiro como criminoso, e ele responde que emoções são desnecessárias na organização. Hikaru foge, decidido a encontrar Aki antes dos ARMS para salvá-la, mas no caminho, o cientista o para e pergunta se ele tem um plano em seu cérebro do tamanho de um amendoim. Hikaru nem reconhece o pobre coitado. O cientista se oferece para ajudar Hikaru a localizar Akita e diz que tem o candidato perfeito para isso. Ele chama Wang, que tem sido seu prisioneiro desde então, e agora vai ajudá-los a encontrar Aki. Wanner se aproxima nervosamente de Hikaru, que não consegue acreditar que o cara que tentou matá-lo agora vai ajudá-lo. Então, de repente, o Mecha de Wanner, que foi libertado de suas algemas, pede desculpas a Hikaru e Alma. Mesmo tendo sido usado como escravo por Wanner, o Mecha acredita no código samurai e assume a responsabilidade por suas ações. Ele está pronto para aceitar qualquer punição para expiar seu pecado, e antes disso, quer ajudá-los a encontrar Aki. Hikaru fica ainda mais chocado e pergunta por que ele voltou para o cara que o tratou tão mal, e o Mecha diz que pediu ao cientista que permitisse isso porque é seu dever, educar os jovens que perderam o rumo. O Mecha bate na cabeça de Wanner, fazendo-o rastejar diante de Hikaru para pedir desculpas. Hikaru pensa que encontrou outro esquisitão, não? Mas Alma logo se dá bem com seu novo irmão Mecha. Depois, o Mecha arrasta Wanner pela cidade para encontrar pistas de Aki, usando sua habilidade de detectar o sinal de energia único de qualquer pessoa. No caminho, encontram Jun, e Alma o convence a se juntar a eles, pois é a única forma de fazer a sessão de estudos que ele queria. Eles começam a procurar a Aki e chegam ao local onde ela lutou com sua irmã. Nesse momento, Aki também chega, e está determinada a matar Hikaru para salvar sua irmã. Hikaru imediatamente pergunta onde ela estava, e diz que estava preocupado com ela. Ele explica que Algai lhe disse que ela está aliada ao usuário de mechas do tipo verme, e pergunta se isso é verdade. Ele continua tagarelando enquanto Aki caminha ameaçadoramente em sua direção, e pede que ele vá com ela. Ele está completamente pronto para ir com ela, mas essa idiota não está pensando direito, e o ataca, dizendo que, mesmo que ele não vá com ela, ela usará a força. Hikaru se apavora, mas felizmente Jun vem em seu socorro, e interrompe os ataques de Aki com sua corrente mecânica. Ele lhe diz que Hikaru é sua presa, e que não o entregará a ela.
Wanner tenta se esgueirar, mas Jun o usa como escudo de carne, mas ele morre depois de apenas um golpe. Aki continua atacando, mas Jun a bloqueia completamente e a prende. No entanto, Hikaru não tem instintos de sobrevivência e bom senso, então ele detém Jun e pede que Aki se acalme também. Ele diz que vai ajudá-la, e então, Alma lhe pergunta por que ela quer levar Hikaru com ela. Eiki não dá uma resposta, mas seus mechas gêmeos dizem que a irmã mais nova de Aki, Fubuki, ainda está viva. Eles explicam que Fubuki está doente e precisa de uma grande quantidade de Arbitrium para sobreviver, e isso só pode ser obtido com Hikaru e seu braço de gatilho. Jun começa a rir disso porque ouviu falar sobre o mecha tipo M de minhoca e o acidente que ele causou há 8 anos. Ele diz a Aki para deixar de ser uma ovelha e abrir os olhos porque o mecha verme está mantendo sua irmã como refém para manipulá-la. Seus mechas começam a brigar com o filho ilegítimo de Zoro. Mas de repente, Hikaru diz a Aki que irá com ela. Ele não se importa se é uma armadilha porque ela é sua amiga, e ele quer ajudá-la. Alma concorda com ele e pega o panfleto do churrasco à vontade, que Hikaru havia prometido a Aki. John o confronta, dizendo que ele está tomando uma decisão estúpida. Mas Hikaru responde que pode tomar suas próprias decisões. Enquanto isso, Aki olha para o panfleto, e de repente, muda de ideia. Ela diz a Hikaru que não precisa dele, nem de sua pena, e que encontrará outra maneira de salvar sua irmã. Ela lhe diz que eles nunca foram amigos, e que ele não era nada mais do que a pessoa que ela deveria proteger. Ela começa a se afastar, dizendo a seus mechas que isso é um problema para a família deles, e que não podem contar com a ajuda de estranhos. Quando ela chega ao esconderijo, sua irmã e o mecha verme a recebem com entusiasmo. Eles perguntam onde está Hikaru, e ela lhes diz que não o trouxe, porque encontrará outra maneira de resolver o problema. E ela se emociona, acusando a irmã de se preocupar mais com Hikaru do que com ela. Eki diz que isso não é verdade, e de repente, Fubuki a abraça, dizendo que está sentindo muita dor. Ela olha para a Aki com olhos ansiosos, perguntando se ela quer deixá-la morrer como antes. A mente simples de Aki cai em sua chantagem emocional e diz que vai salvá-la a qualquer custo, e que por isso, está disposta a dar seu arbítrio e sua vida a ela. Por outro lado, Alma tenta convencer Hikaru a ajudar Aki, mas Hikaru está se lamentando. Ele levou a sério as palavras de Aki e diz que não é amigo dela, então não deve interferir. Jun se cansa, agarra Hikaru pelo colarinho e pergunta o que ele quer, e Hikaru grita que quer ajudar Aki. Jun lhe diz para ir e fazer isso porque a vida é muito curta, e ele pode se arrepender se não agir agora. Alma também diz a mesma coisa, e finalmente, Hikaru supera seu conflito interno, e decide ajudar Aki. Enquanto isso, Fubuki e o Worm Mecha dizem a Aki que seu Arbitrium não será suficiente para salvá-la. Ela insiste, e Fubuki, farta, decide parar de agir como sua irmã perdida há muito tempo. Ela volta a se sentar na cama e diz a Aki que ela é uma boneca inútil que não consegue nem desempenhar seu papel corretamente, e que não consegue entender o que está acontecendo ao seu redor. E de repente, Fubuki convoca um grupo de usuários de mechas que foram possuídos pelo Worm Mecha. Ela pergunta a Fubuki por que ela está fazendo isso, mas o verme mecha assume o controle completo do corpo de Fubuki, chamando Aki de burra. O verme mecha revela sua verdadeira forma, e o fato de que estava controlando Fubuki o tempo todo. Ela ataca a Aki, que consegue bloquear o ataque, e depois lida com as marionetes antes de atacar o Worm Mecha novamente. No entanto, ela baixa a guarda quando o mecha verme faz Fubuki agir como se estivesse sentindo dor. Os mechas de Eiki são contidos, e ela também é derrubada. O verme mecha diz que talvez ela deva entrar em seu corpo em seguida, pois está cansada do corpo frágil de Fubuki. Seus mechas atacam o verme, mas não podem puxá-lo porque isso mataria Fubuki. O mecha do verme provoca a Aki, dizendo que foi divertido matar os pais dela que estavam tentando salvar a filha. Aki se desmancha completamente e, de repente, Hikaru e Jun invadem o prédio. Hikaru afasta o Worm Mecha, e Aki pergunta por que ele voltou. Ele responde que só queria ajudar um amigo, e Aki fica chocado com isso. A Fubuki, que está com a mente controlada, se levanta e tenta atacar Hikaru, mas Jun se coloca entre eles e pergunta o que ela quer com ele.
o Mecha Verme simplesmente o afasta com um tapa e começa a atacar Hikaru. Jun luta e tenta conter o Verme Mecha, mas ela ri dele, dizendo que seu clone fracassado está se esforçando ao máximo para impressioná-la. Jun pergunta o que diabos ela quer dizer com isso, e o Verme Mecha simplesmente o cala. Nesse momento, Hikaru a ataca, mas ele e Alma sentem seu poder diminuir repentinamente, porque o Mecha Verme o absorveu. Aki fica na frente de Hikaru para protegê-lo, mas o Verme Mecha sabe que ela está indefesa enquanto Fubuki for seu refém. Ela consegue facilmente controlá-la, e depois se concentra em Hikaru. Eles começam a lutar, e apesar dos esforços de Hikaru, ele não consegue ferir o Mecha Verme ou libertar seus amigos. Em vez disso, o Verme Mecha o prende à parede e começa a sugar sua energia. Ela se alegra, dizendo que essa energia abundante é tão deliciosa quanto era há 100 anos. Alma pergunta o que ela quer dizer com isso, e o Verme Mecha responde que parece que os rumores de que ele perdeu a memória são verdadeiros. Alma exige saber o que ela sabe sobre ele, mas ela não responde e continua chupando seu Arbitrium. Aki grita com eles por trás, então o Worm Mecha decide acabar com ela primeiro. Ela começa a estrangulá-la, e Aki começa a chorar, pensando que não conseguiu salvar sua irmã. Ela grita por ajuda, e suas lágrimas despertam o poder do protagonista que estava adormecido em Hikaru. Ele começa a liberar uma grande quantidade de Arbitrium, e o Mecha Worm absorve tudo alegremente. No entanto, essa felicidade é breve, pois o Arbidium de Hikaru a sobrecarrega, e ela explode de repente. Hikaru salva seus amigos, mas a sobrecarga do arbítrio não destruiu o Worm Mecha, apenas o fortaleceu. Hikaru não pode mais lutar, então Jun decide terminar a batalha por ele. Ele enfrenta o Worm Mecha, mas ela o ignora como sua paixão o ignora. Jun fica furioso com isso, agarra o Mecha Worm com suas correntes e o eletrocuta. A Worm Mecha tenta se libertar, mas o forte ataque de Jun a rasga ao meio, e ela deixa o corpo de Fubuki. O cabelo de Jun perde repentinamente a cor verde à medida que seu poder diminui, mas ele está satisfeito por ter dado uma surra no Worm Mecha. Enquanto isso, Aki pega sua irmã nos braços, e ela parece estar finalmente livre. Nesse instante, o Mecha Worm reaparece, usando um de seus fantoches como hospedeiro. Ela manda as marionetes atacarem, mas Aki os afasta de todos. Irritado, o Worm Mecha muda para sua forma final. Porém, antes que ela reaja, Hikaru avança com Alma em sua mão. Ele fere o Mecha Worm, e ela se surpreende ao ver Alma assim. Ela ataca desesperada, mas Hikaru desvia de todos os seus golpes e acerta um soco poderoso. Para vê-la, o Worm Mecha amaldiçoa Alma enquanto seu corpo é destruído, dizendo que é culpa dele que Yakumo morreu e acabaram assim. O Worm Mecha desaparece para sempre, e todas as partes que infectavam outros também somem. Enquanto Hikaru se alegra, Alma está imerso em pensamentos sobre o que ocorreu entre ele e Yakumo no passado. Logo, tudo volta ao normal, e Aki entra no quarto de Hikaru pela janela. Ele fica contente que ela voltou ao normal. E, enquanto caminham juntos pela escola, Aki de repente pede ajuda nos estudos. Ele lembra que os exames já acabaram, mas Aki quer ensinar Fubuki, que está em reabilitação na sede das armas. Aki agradece sinceramente a Hikaru e promete protegê-lo sempre como forma de gratidão. Ele diz que não precisa, mas Alma fala para Aki que pode ficar com ele 247 vezes, pois ele muitas vezes se sente só esperando. Hikaru fica confuso ao tentar encobrir, mas Aki diz para ele não se preocupar, pois ela o acordará todos os dias. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.